História do pontilhismo. Pontos, pontos e mais pontos. Era assim que alguns artistas franceses pintavam suas telas no final do século XIX, por volta lá de 1880. Eles usavam uma técnica chamada pontilhismo, em que a imagem é definida somente por pontos. Mas como eles chegaram até essa técnica? Bom, eu irei explicar essa história a vocês. Eugène Cheffel, diretor de uma fábrica de tapetes lá na França, em 1824. Ele supervisionava os tingimentos nos tecidos, porém nem sempre alcançavam a cor ideal e os efeitos corretos. Após muito observar, ele percebeu que o problema não estava na química, e sim na ótica, nos olhos, pela proximidade dos fios de outras cores, pelo seu entrelaçamento deles. Então, foi pesquisar esse fenômeno em bases científicas. Em 1839, ele estabeleceu a lei do contraste simultâneo, em que diz que a aparência das cores é muito afetada pela sobreposição de uma cor com a outra. Isso acontece pois o nosso olho busca um equilíbrio entre as cores, tentando encontrar uma cor complementar a esta mesma. Então, a partir dessa ideia de que a cor mistura no olho e não na paleta, aperfeiçoaram a técnica de aplicar pontos de cor na tela, de modo em que elas se mesclavam ao ser observadas com certa distância. Então os artistas usavam novas tonalidades de cores através do uso das cores primárias. Por exemplo, para os artistas chegarem na tonalidade laranja, eles aglomeravam pontos em amarelo e vermelho, e quando o espectador olhava de longe, observava as misturas e tendo a visão da cor laranja. E assim foi denominado pontilhismo. Ponto por ponto bem pequeno, feito na modulação da luz e da sombra, que alternam em intensidade e concentração de pontos pelo artista, que deve se fundir aos olhos do observador, criando a impressão delas estarem misturadas. O pontilhismo também pode ser conhecido por outros nomes, como divisionismo, pois nem todas as obras envolvem pontos. Às vezes os artistas podem fazer traços e, para não ficar muito radical em relação a apenas pontos, foi dado esse nome. Há também o impressionismo ou pós-impressionismo, como é mais conhecida. Mas por que ela entra no movimento impressionismo? Pois ela tem uma relação direta com o impressionismo. Mas o que é um impressionismo? Vamos comentar um pouco com esta imagem de exemplo de Claude Monet, chamada Campos de Papoulas, de 1875. Nesta época, os artistas saíam dos estúdios para pintar ao ar livre e deixaram um pouco de lado toda aquela técnica que era usada no realismo, em que a obra teria que ser perfeita e que poderiam durar meses para ser feita. Então, no impressionismo, os artistas vão para o ar livre, entram em contato com a natureza. Com isso, ele precisa ser rápido para conseguir fazer suas obras, e essa é uma das características mais importantes desse movimento. Essas pinceladas livres e efeito da luz solar nas obras. E no pós-impressionismo, eles acabam se opondo de certa forma, dando mais privilégio à técnica, uma maior preocupação com a geometria e com as pesquisas científicas das cores. E tudo isso que acabamos de falar aqui podemos ser bem explicado em uma obra que foi exposta em 1886
de Georges Seurat, que foi um dos responsáveis pela geração de artistas com esta técnica, que foi pintada em 1884 a 1886 em uma ilhota que se encontrava no meio do rio Sena. Bom, vamos analisar um pouquinho essa obra e ver o que tem em comum com o impressionismo. Uma dessas afinidades seria basicamente com o tema impressionista mesmo, que representa paisagens e cenas do cotidiano, do lazer das pessoas daquela época. Você se lembra que agora há pouco comentei sobre isso? Que os artistas dessa época saíam dos estúdios e foram fazer suas pinturas em locais onde eles poderiam retratar a natureza? Há também outra afinidade, a de criar uma sensação de luz, de captar a luz solar nas obras. Mas agora entre as diferenças. Por mais que possa parecer, essa pintura não foi feita ao ar livre. Seurat foi a esse mesmo local várias vezes e realizou muitos esboços e usou várias telas pintando e observando a paisagem e as pessoas que iria compor em sua pintura, e terminou ela em seu estúdio. Ele também estruturou bem as figuras na sua pintura, no espaço, e o espaço em si é bem organizado, diferenciando outro ponto importante, é que esta obra há contornos claros, que é algo que não vemos no impressionismo, dando a impressão de que há um sentido de linha sem o recurso da linha de contorno, e faz também com que as figuras pareçam tridimensionais e não planas. Ele também tem outras grandes obras de 1884. O Circo de 1891, feito com óleo sobre tela. Essas obras ficaram muito famosas e marcaram também este movimento. Outro artista propulsor do pontilhismo, chamado Paul Sinac, que foi um importante artista nesta época. Frequentou anteriormente um curso de formação em arquitetura e aos 18 anos, decidindo seguir a carreira de pintor, após assistir a uma exposição da obra de Monet. Após isso, ele navegou no mar Mediterrâneo visitando a Europa e pintando as paisagens que encontrou, formando, junto com Seurat, a Sociedade dos Artistas Independentes, que foi uma denominação utilizada para identificar exposições ou grupo de artistas do século XX, que desejavam a modernização da arte. Sinac era apaixonado por barcos e adorava estar junto deles com a natureza. Bom, pelas suas obras dá para a gente ter um pouco de noção do quanto essa paixão serviu de inspiração para suas pinturas. Uma obra muito interessante de Sinac, que foi feita em 1890, chamada Retrato de Félix Fanon, onde podemos observar muitos detalhes, harmonia, grande riqueza e perfeição desta técnica bem apurada. Outras obras do pontilhismo que chamam muita atenção também, por serem diferentes e pela técnica usada pelos artistas dessa época, posso citar aqui Van Gogh. Foi um pintor holandês que viveu no final do século XIX. É um dos maiores expoentes do pós-impressionismo, considerado um verdadeiro gênio da pintura. Teve uma carreira curta como pintor, cerca de 10 anos. Entretanto, produziu uma enorme quantidade de telas, pois trabalhava muito, deixando um legado cheio de paixão com sua belíssima obra A Noite Estrelada, feita em 1889. Foi um desenhista e pintor francês no final do século XIX e no início do século XX. É considerado um importante representante do pós-impressionismo e também do movimento pontilhismo francês. Os artistas brasileiros que participaram desta época que posso citar para vocês são Belmiro de Almeida, com sua obra chamada Efeitos do Sol, de 1892, e Eliseu Visconti, que posso dar exemplo da sua obra chamada Volta às Trincheiras, de 1917. Pontilhismo, técnica. Bom,
Há muitas outras técnicas que são usadas a partir deste movimento. Alguns artistas usam canetinhas coloridas, que ensinarei como pode ser feita. Outros usam tintas, porém com algumas ferramentas diferentes, para ficar com texturas. Esse movimento ficou tão famoso que ele migrou para as tatuagens. Muitas vezes eles combinam com linhas ou outros estilos. Fica muito interessante. Porém, a técnica que pratico é o pontilhismo com canetas nanquim, que tem a ponta esférica. Elas variam de 0,05 mm a 0,8 mm, podendo fazer pequenos detalhes com as menores pontas e com as maiores pontas, fazer pontos em espaços maiores para preencher a ilustração. Posso citar aqui um artista brasileiro que admiro muito, chamado Will Barcelos, que é um artista plástico que é apaixonado pelo pontilhismo e faz obras incríveis usando essas canetas. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais.